Olá, bem-vindos à Oficina de Casa. Eu sou Marcelo Aguilera e hoje eu vou mostrar para vocês uma outra possibilidade de uso para furadeira de bancada. Eu vou fazer uma adaptação aqui na situação da furadeira para transformar ela num torno para madeira. Eu tenho um torno, mas ele está desmontado e eu estou aqui com algumas peças dele. Isso daqui é a placa onde eu prendo as peças para serem torneadas. E do outro lado eu tenho uma ponta, que é uma contraponta, justamente para equilibrar a madeira quando está girando. Eu vou criar essa situação aqui na furadeira de bancada, só que numa outra posição. No torno a madeira gira horizontalmente e na furadeira de bancada ela vai girar verticalmente. Então, eu tenho, na situação do torno, eu tenho aqui a peça sendo presa, ou mesmo uma peça como essa, que são garras que entram na madeira e fazem o arraste da madeira, ou seja, faz com que a madeira gire. Então eu vou mostrar para vocês de uma forma bastante simples como fazer isso aqui para adaptar na furadeira de bancada. Para iniciar um torneamento, você parte de uma peça geralmente quadrada, ou justamente partir da peça quadrada para chegar na redonda. Então, o que eu vou sugerir para vocês vai utilizar um parafuso, uma porca-garra, uma porca normal. Então eu vou pegar ali no escaninho para mostrar para vocês esse processo, que é bastante simples. Essa daqui é a porca-garra. Ela, por ter estas garras, é justamente o que eu preciso para fazer o arraste da madeira. Então eu vou adaptar essa porca num parafuso. Esse parafuso, ele tem 9,37 milímetros. E é o parafuso que se adapta nessa porca-garra. Então eu vou colocar primeiro uma porca normal e vou depois entrar com a porca-garra. E agora qual é a ideia? Usar essa parte do parafuso para prender no mandril da furadeira. Então eu vou cortar a cabeça desse parafuso. Para cortar essa cabeça, você pode usar um arco de serra, uma serrinha para metal, ou usar uma esmerilhadeira, que é o que eu vou usar aqui. Vou prender na morsa e vou cortar. Bom, então eu já tenho aqui a maneira de como arrastar a madeira aqui no giro da furadeira. Então eu vou fazer um furo aqui no meio no eixo dessa peça quadrada e vou encaixar essa porca-garra. E tá aí, então a parte do arraste da madeira está resolvido. Agora aqui é só dar um aperto nessa porca e prender na furadeira para fazer o torneamento. Porém tem alguns detalhes ainda para serem resolvidos. Primeiro, eu tenho que criar uma contraponta na parte de baixo, justamente para encaixar na parte de baixo da peça, para ajudar na estabilidade da peça na hora que estiver torneando. Como eu vou fazer isso? A ideia é pegar um parafuso e arredondar, criar uma ponta nesse parafuso. Essa ponta você pode fazer ou prendendo o parafuso aqui na própria furadeira e usando uma lima, ou arredondar usando o esmeril. Eu acredito que seja o mais fácil, o mais rápido de se conseguir uma ponta legal. Bom, eu já estou aqui com a ponta pronta, então agora eu vou prender essa ponta aqui na base da furadeira, dessa forma. Então aqui está quase no jeito para a gente poder começar a tornear esse pedaço de madeira. Mas o que acontece? Quando você prende aqui essa peça e prende ela aqui embaixo, eu tenho essas quinas. Então
desgastar essas quinas com o formão no processo de torneamento vai dar muito tranco, vai ser assim meio agressivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou, usando uma plaina ou manual ou elétrica, quebrar essas quinas, dando um formato ligeiramente arredondado nessa peça. E com isso o torneamento fica muito mais fácil. Então eu vou dar um adianto na peça para depois continuar o torneamento aqui aí, efetivamente com o formão. Então agora ela já está com um formato ligeiramente arredondado, não está perfeito, é o que eu vou acertar agora aqui no torno de furadeira de bancada. Eu achei aqui antes o eixo, então esse eixo da peça eu vou encaixar aqui na ponta, na contraponta. Para fazer esse torneamento, eu preciso ter um apoio para encostar o formão, que é a ferramenta que eu vou usar para tornear. Esse apoio, eu vou usar um pedaço de barra rosqueada, 12,35 milímetros, é meia polegada. Então essa barra, ela vai, aqui aproveitando os rasgos da base da furadeira, ela vai aqui. Vocês devem estar se perguntando por que eu estou com uma barra tão grande. É justamente para, se eu posicionar essa base para uma peça maior, eu não vou perder a barra. Então, dá um pouquinho de trabalho colocar essa porca, mas pelo menos eu tenho uma peça que me serve em toda a extensão aqui da altura da furadeira. Bom, dois detalhes antes de começar a girar a peça e torneá-la. Primeiro, a questão da segurança. Isso aqui é uma máquina girando, então preste atenção em tudo que possa estar solto, que tenha a possibilidade de se enroscar na máquina. Cabelo, roupa, qualquer tecido que tenha próximo. Outra questão é a proteção do seu rosto. Você vai estar com o rosto próximo e os cavacos vão estar voando. Então eu sugiro que você utilize um protetor facial, porque aí você protege todo o rosto. Com relação à velocidade que eu vou usar para fazer esse torneamento. Essa máquina tem 5 velocidades. A primeira velocidade é 740 rotações por minuto. Então essa é a primeira que eu vou usar. Depois que ela estiver já praticamente arredondada, eu vou passar para a segunda, que é 1.100 rotações por minuto, que é mais do que suficiente para você tornear essa peça. Para facilitar o apoio aqui da ferramenta nesse anteparo, eu estou colocando um pedaço de borracha, é um tubo de borracha. Eu tinha isso aqui guardado na oficina, estou aproveitando. Então quando eu falo de vocês terem materiais guardados, é para essas possíveis funções que às vezes aparecem e você tem na mão. Guardado estrategicamente numa caixa. Vocês devem ter visto nesse início de torneamento que deu muito tranco. Por que isso aconteceu? Justamente porque esse anteparo está muito distante da peça. Então você não consegue ajustar e inclusive ter muita firmeza no formão, no posicionamento dele. Então eu vou alterar aqui a situação para vocês entenderem o que eu estou falando e vocês vão ver como vai facilitar muito o torneamento depois dessa mudança. Bom, o que eu estou fazendo? Eu tirei a contraponta daqui do meio e joguei aqui para essa lateral, onde eu tenho um rasgo na base. Então, com isso, agora eu subo aqui e encaixo novamente. Vejam que para essa ação eu precisei deslocar a base para fora. Agora, eu estou travando aqui a base, a peça está encaixada. E agora eu consigo colocar esse apoio por formão mais próximo da madeira, dessa forma aqui.
Então o que muda agora? Que são detalhes importantes na hora de tornear. Primeiro, esse apoio estar mais próximo da peça. Isso permite que você tenha um controle melhor do ângulo de incidência do formão na peça que você está torneando. Então esse é um dos segredos do torneamento. Você tem um ângulo praticamente exato, onde você é como se você estivesse descascando a madeira. Se você virar um pouco, forçar um pouquinho mais a ponta, às vezes dá uns trancos e come a madeira. Então é um ângulo bastante sutil, enquanto essa barra estiver mais próxima, mais controle você tem. Os formões para torneamento, eles têm um cabo mais longo. Esse tipo de formão é utilizado no torno para tornear a madeira. Por que ele tem um cabo mais longo? Justamente para você ter mais controle na ferramenta e aqui você segura a ponta apoiada no apoio que você tem próximo da madeira. Mas não é, esse aqui é um formão normal, então eu tenho um apoio. Esse formão, ele é maior, então ele te dá muito mais apoio. Então essa é uma característica do formão para torneamento. Além dos desenhos diferentes que você tem na ponta da ferramenta, justamente para criar efeitos diferentes. Bom, então eu vou mostrar agora para vocês como melhorou a condição de tornear essa peça. Uma outra ferramenta que você pode utilizar para arredondar a sua peça, além do formão, é uma grosa. Então uma grosa grande que dê para você encostar aqui na barra da furadeira e você vai subindo e descendo ela aqui. E dessa forma você consegue uma uniformidade no arredondado da peça. E agora eu vou lixar a peça, que também é uma maneira tranquila de dar acabamento numa peça redonda. Bem, então essa daqui é uma sugestão para se tornear peças de madeira. Esse pedaço de madeira aqui é tauari. Essa daqui é uma madeira que eu tenho aqui na oficina, que eu não sei que madeira que é, mas ela é mais mole que a tauari. Essa daqui é peroba. E isso daqui é eucalipto. Era um tronco de eucalipto que eu também torneei. Então, com isso você pode fazer o quê? Cabos de ferramenta ou mesmo peças diferenciadas para algum projeto que você tenha. Logicamente você tem um limite aqui de torneamento por causa da altura da furadeira, mas dá para botar a imaginação para trabalhar. Vale lembrar que tem madeiras mais duras, por exemplo, como a peroba, madeiras mais moles. Então, quando você for começar esse tipo de ação, comece com as mais moles para você ir pegando a prática. Sentindo como você posiciona o formão, para ir se inteirando da técnica. E um outro detalhe que eu estava esquecendo, não esquecendo, mas acho que é válido reforçar, é quanto à velocidade de torneamento. Como eu falei anteriormente, comece torneando com uma velocidade menor, justamente para evitar aqueles trancos. Os trancos vão acontecer porque a madeira está irregular, mas eles acontecem com mais controle. E depois que ela tiver realmente já um cilindro, aí sim você aumenta para outra velocidade, para a próxima velocidade, em que você vai ter um torneamento bem legal. E vocês vão ver que é bem divertido. Eu torneei aqui uma outra peça, por exemplo, criando formas. Você pode, por exemplo, fazer uma bola aqui de madeira, vai torneando no formato arredondado. Isso daqui, por exemplo, pode ser um cabo. Então, assim, não tornear somente nas
no formato de um cilindro e sim dando alguns formatos. E para isso você realmente aí vai precisar de formões com os desenhos diferenciados. Por exemplo, esse formão já é arredondado, então permite fazer esse tipo de desenho. Então a brincadeira de hoje foi essa. Espero que vocês tenham curtido, deem aquele joinha pra gente, dividam nas suas redes sociais o nosso trabalho e a gente se vê no próximo programa. Um grande abraço, até lá!